Olá galera, mais uma vez aqui no canal Ensina Med e hoje trazendo mais uma videoaula para você sobre fisiologia cardíaca. E o assunto hoje é eletrocardiograma. Se você sempre teve vontade de aprender a ler um eletrocardiograma, fique ligado que aqui é o seu lugar. Mas isso só depois da vinheta. Então pessoal, hoje nós vamos começar a falar sobre eletrocardiograma. Mas se você ainda não viu a nossa aula sobre sistema de condução cardíaco, eu oriento que antes de continuar com essa aula, você acesse esse link que está aqui em cima para que você possa entender daqui para frente. Então pessoal, vocês puderam ver nessa aula anterior que sempre, primeiro, contrai átrio, depois contrai os ventrículos, contrai átrio e contrai os ventrículos. Sendo assim, nós precisamos entender as ondas elétricas básicas do nosso eletrocardiograma. Então, vamos ao nosso quadro. Como vocês podem ver, aqui no nosso gráfico, nós temos um traçado eletrocardiográfico com algumas ondas, que nós vamos nominar de onda P, complexo QRS e ainda a onda T e a onda U. Então, veja bem. A onda P, ela representa, no nosso traçado eletrocardiográfico, a despolarização dos átrios. Ou seja, quando os átrios contraem, gera a onda P. Já o complexo QRS, ele representa a despolarização dos ventrículos. Quando os ventrículos vão se contrair, gera esse traçado eletrocardiográfico, chamado de complexo QRS, que é o somatório da onda Q, da onda R e da onda S. E depois nós temos ainda a onda T, que corresponde à repolarização dos ventrículos, e a onda U, que representa a repolarização dos músculos papilares presente dentro da câmara ventricular. Conhecendo primeiramente essas ondas básicas do nosso eletrocardiograma, nós podemos fazer algumas aferências. Por exemplo, nós estamos percebendo que entre a onda P e a onda Q, que é o início da despolarização dos ventrículos, existe uma parada do estímulo. Na realidade, na aula anterior que você acabou de ver sobre o sistema de condução, você percebeu que primeiro o estímulo chega no nó sinoatrial, ou seja, o nó sinusal ou o nó sinoatrial recebe o estímulo e propaga ele para os átrios, e aí gera a onda P. Logo depois disso, esse nó sinoatrial ou nó sinusal manda o estímulo para o nó atrioventricular. E aí eu falei para vocês lá que o nó atrioventricular dá uma atrasada nesse estímulo para que o ventrículo não se contraia ao mesmo tempo que o átrio. Porque imagine só, imagine se o átrio é despolarizado e ao mesmo tempo esse estímulo passa para o ventrículo. As quatro câmaras iriam se contrair ao mesmo tempo, e isso não seria legal, né? Então, nós temos que ter um atraso entre a onda P e o complexo QRS para dar tempo do átrio despolarizar e depois o ventrículo despolarizar em sequência. Então, pessoal, vocês devem estar se perguntando, ora, o átrio se contraiu, se despolarizou e gerou a onda P. O ventrículo se contraiu, despolarizou e gerou o complexo QRS. E depois o ventrículo descansou, repolarizou e aí gerou a onda T. Onde está a repolarização do átrio? É só você pensar, o átrio vai relaxar depois que ele contrai. Então, no momento que acontece a onda P e ele se contraiu, depois o relaxamento do átrio vai acontecer ao mesmo tempo que está acontecendo a despolarização dos ventrículos, o complexo QRS. E como o complexo QRS é maior, acaba que a onda de repolarização atrial fica atrás da onda de despolarização ventricular. Por isso que nessa derivação aqui, nesse traçado, você não consegue visualizar. Isso não quer dizer que ele não está acontecendo. Como você está percebendo aqui no nosso traçado eletrocardiográfico, a onda P é um pouco mais demorada do que o complexo QRS, que acontece um pico na hora da despolarização e a onda também muito maior, né? Então, esse fenômeno é explicado pelo seguinte: quando o nó sinusal recebe o estímulo e ele vai despolarizar os átrios, essa despolarização acontece de célula a célula, uma célula passando a despolarização para outra. Então, eu tenho uma despolarização um pouco mais lenta. Agora,
Quando o nó atrioventricular vai disparar o estímulo pelos feixes de His, pelos ramos direito e esquerdo e as células de Purkinje, é como se fosse um fio ligado diretamente ao músculo miocárdio. Isso faz com que o estímulo se propague de forma mais rápida e mais intensa. Por isso que nós temos esse pico aqui no complexo QRS e nós não temos o pico também lá na onda P, na despolarização dos átomos. Observe que a mesma coisa acontece na repolarização dos ventrículos, que é a onda T. A base da onda T também é mais alargada, porque na hora que vai repolarizar, essa repolarização acontece célula a célula, o que não acontece na hora da despolarização do complexo QRS. E é por isso que nós temos esse pico maior aqui no complexo QRS. Então, pessoal, para fazer um resumo dessa parte, eu vou colocar essa imagem aqui para ficar mais fácil de você entender. Está aqui de cores diferentes, a onda P, que é a despolarização dos átrios. Depois eu tenho essa cor laranja aí, que é esse atraso que nós falamos no estímulo para passar o estímulo para os ventrículos, né? Depois nós temos a onda Q, depois a onda R, a onda S e a onda T, sendo que o QRS corresponde à despolarização geral dos ventrículos e a onda T corresponde à repolarização ventricular. Outro ponto importante a saber nesse momento, pessoal, é como que se dá a propagação da despolarização ventricular. E é importante você saber que o sentido sempre vai ser único. Ele despolariza primeiro o septo interventricular, depois despolariza a parede anterior do coração, segue para o ápice do coração, que é a pontinha aqui embaixo, e depois que ele vai subir novamente pela parede posterior, na parte de trás do coração. Então, grave isso na sua cabeça, que o sentido de despolarização ventricular segue sempre esse sentido. Isso vai ser importante para entender o próximo assunto, que são os vetores cardíacos. Então, pessoal, falar de vetores talvez seja o momento mais crítico dessa aula, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender vetores. Mas calma, o vetor ele vai explicar uma série de arranjos fisiológicos e também fisiopatológicos no sistema cardíaco. Então, vamos aprender sobre vetores cardíacos. Como vocês estão vendo aqui nessa imagem, eu tenho algumas setas que são os sentidos dos vetores, ou seja, da propagação do estímulo elétrico no músculo miocárdio dos ventrículos. Então observe o primeiro vetor que está no septo interventricular. Então nós temos esse primeiro vetor que está apontando para baixo e um pouco para a direita. Logo depois, vocês estão vendo aqui o segundo vetor, que é o vetor 2E, que é de esquerda, e o vetor 2D, que é o da direita. Como vocês estão vendo o tamanho da seta do vetor 2E, você tem que começar a ligar a sua atenção mais nesse vetor, porque basicamente é esse vetor que vai definir todo o nosso entendimento sobre vetores cardíacos. Então, esse vetor 2E, ele vai despolarizar todo o ventrículo esquerdo, o vetor 2D vai despolarizar o ventrículo direito, e o terceiro vetor, que está apontando para cima, na realidade ele está vindo por trás do coração, despolarizando a parede posterior. Lembra do sentido que eu falei agora há pouco? Sempre despolariza primeiro o septo interventricular, depois vem para o ápice, despolariza os ventrículos, e depois que nós vamos pegar a parede posterior. Então, pessoal, pelo tamanho aqui do vetor 2E, você vai começar a entender por que ele está maior aqui na figura. Na realidade, se você pegar a parte de anatomia cardíaca, você vai ver que o músculo miocárdio do ventrículo esquerdo, ele é muito mais robusto, ele é muito maior, né, do que o músculo miocárdio do ventrículo direito. Observe essa imagem, como nós temos aqui um corte transversal do coração, e você visualizando aqui como que esse músculo miocárdio do ventrículo esquerdo, juntamente com seus músculos papilares, eles são muito mais hipertrofiados do que o músculo miocárdio do ventrículo direito. Por isso que o nosso vetor, a nossa maior energia elétrica no sistema de condução, ele vai se direcionar para o ventrículo esquerdo. Obviamente que você já lembra na outra aula que o ventrículo esquerdo bombeia o sangue para todos os órgãos do nosso corpo, né? Para todas as células. Por isso que ele precisa ter uma força maior de contração. E em consequência disso, o meu vetor esquerdo ele vai ser maior. Então o sentido dele vai ser sempre na direção do ventrículo esquerdo. Esse é um entendimento importante para a gente poder entender
os próximos assuntos. Então, eu quero que vocês gravem essa imagem aqui com esse vetor que está em vermelho em aproximadamente 40 graus. Esse nós vamos chamar de grande vetor. É a partir dele que nós vamos entender todos os demais vetores e como entender o eletrocardiograma normal e o eletrocardiograma patológico. Falando agora um pouco sobre a despolarização dos átrios, nós temos que lembrar que o átrio ele recebe o estímulo pelo nó sinusal e propaga célula a célula o estímulo para o músculo miocárdio dos átrios. E aí nós vamos ter como vetor resultante essas setas que vocês estão vendo aqui na nossa imagem. Então nós precisamos entender que até mesmo os vetores atriais eles vão culminar mais ou menos naquele grande vetor que nós falamos aqui dos ventrículos. Então, normalmente eles seguem o mesmo sentido, eles vão culminar sempre com um grande vetor. E agora, pessoal, nós precisamos entender uma outra coisa importante. Quando nós vamos fazer um exame de eletrocardiograma no nosso paciente, nós colocamos vários eletrodos no corpo do nosso paciente. E para que servem esses eletrodos distribuídos em regiões diferentes do corpo do paciente? Na realidade, nós vamos fazer uma brincadeira para você conseguir entender isso. Imagine que você está numa guerra e você é o chefe dessa guerra, você é o comandante. E aí você vira para o primeiro soldado e fala com ele assim, você vai ficar em tal posição. O segundo soldado vai ficar numa outra posição. E o terceiro soldado em uma posição também diferente. E aí você vai falar para esse soldado o seguinte, toda vez que você visualizar um inimigo se aproximando de você, você vai fazer um traçado num caderno, pega um papelzinho e vai fazer um traçado positivo, uma onda positiva para cima. E toda vez que você visualizar o inimigo se afastando de você, ou seja, indo contra a sua direção, você vai fazer um traçado para baixo, no sentido negativo. Então, nós vamos começar a entender o posicionamento dos eletrodos no eletrocardiograma. Então, observe essa imagem para você entender isso que eu acabei de falar. Observe que nós temos um soldado olhando essa nossa seta, que representa o nosso grande vetor, ou seja, o sentido da orientação do estímulo elétrico no músculo miocárdio ventricular. Então, esse soldado que está aqui olhando a seta de frente, ele está entendendo que o estímulo, no caso o inimigo, está vindo na direção dele. E aí, por isso que ele faz esse traçado para cima, positivo. O soldado que está vendo lá atrás a cauda da seta, ou seja, vendo por trás desse estímulo, está entendendo que o inimigo está afastando em relação a ele. Então ele faz um traçado negativo, para baixo. E esse soldado que está aqui embaixo, que ele está visualizando tanto a parte da ponta quanto a cauda, ele viu tanto o inimigo se aproximando, quanto ele se afastando. Então ele vai gerar um estímulo positivo e depois negativo, como vocês estão vendo aqui. Então, o vetor, ou seja, o eletrodo que visualiza o estímulo de frente, vindo em direção a ele, o traçado sempre vai ser positivo. Quem está visualizando, o eletrodo que está visualizando o estímulo indo em direção contrária a ele, vai fazer um traçado negativo. E aquele eletrodo que está visualizando as duas pontas, tanto a ponta da seta quanto a cauda da seta, ou seja, do vetor, ele vai fazer um traçado tanto para cima positivo e quanto para baixo, porque está visualizando os dois momentos.